Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Oh, glória. Jesus é lindo, né? Eu louvo a Deus porque Deus, Ele sempre cuida de nós. Estivemos por esses dias viajando. O Senhor foi conosco, nos abençoou lá e nos trouxe de volta. E nós somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que oraram por nós. E nessa noite, Deus, através do chefe, me incumbiu para ministrar uma palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em dois textos, na verdade. O primeiro lá em Provérbios, capítulo de número 17, e o verso de número 22. Provérbios, capítulo de número 17, e o verso 22, está escrito assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E depois, lá em primeira epístola universal de Pedro, no capítulo 5, verso 7, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Aleluia. A proposta para nós nessa noite é um assunto que eu pude pensar bastante nessa viagem, visto que ocorreu algo trágico ali na cidade de Santos. Uma pastora que teve uma crise de ansiedade e acabou cometendo suicídio. E ninguém conseguiu explicar o porquê, ninguém conseguiu entender o porquê. E me despertou esse assunto. E eu, conversando com Jesus, eu pude buscar dentro das Escrituras que existe uma forma de nós conseguirmos controlar essa situação. Visto que a Bíblia deixa bem claro que Deus, quando nós recebemos Jesus como Salvador, Ele envia a nós e vem fazer morada em nosso coração o Espírito Santo. Então nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós. Se Deus habita em nós, nós temos ferramentas que recebemos de Deus que as pessoas naturais não receberam. Que as pessoas que têm acesso, aleluia, glória a Deus. Agora vai. E uma das coisas que eu pude fazer bastante lá no litoral, nessa viagem, foi ensinar alguém a controlar a ansiedade. Até porque a ansiedade nada mais é do que um mecanismo da alma. Visto que nós somos tricotômicos, olha que coisa interessante, eu estou com duas psicólogas aqui bem perto olhando para mim, vai ser duro hoje pregar. Mas me ajuda aí se eu falar alguma coisa errada. Aleluia. A nossa estrutura humana, ela é tricotômica, somos corpo, alma e espírito. Deus, quando criou o ser humano, fez diferente dos seres que Ele já havia criado. No céu, Ele criou seres espirituais, com corpos espirituais, mente espiritual, visão espiritual. Quando Deus reorganizou toda a terra, quando ela estava sem forma e vazia, ao criar o ser humano aqui na terra, Deus usou elementos da terra para nos habilitar a viver na terra. E elementos que nós temos é o corpo. O corpo é de estrutura física. E as doenças do corpo, também temos um médico ali, aleluia, hoje vai tá ruim de pregar, viu? São doenças orgânicas. Doenças no corpo são denominadas doenças orgânicas. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre a questão das doenças psicossomáticas, que é a ansiedade, e as doenças no espírito são as patogênicas. Então, quando a gente pega essa questão de estrutura, nós vemos que dentro da alma, dentro do ser humano, foi nos dado uma ferramenta chamada ansiedade. Esta ferramenta, na verdade, é uma ferramenta boa, não é ruim. A ansiedade, ela se manifesta quando a minha alma se sente em perigo. Quando eu saio da minha zona de conforto, então a minha alma começa a dar sinais para que eu volte à segurança, para que eu volte a ter ali uma zona de conforto, uma zona ali onde eu fico mais tranquilo. E quando isso sai, a ansiedade vem.
Quando eu penso sobre a ansiedade, eu vejo que ela é uma coisa boa, sendo natural, sendo como uma forma de aviso. Porque a ansiedade me faz preparar para aquilo que eu não conheço. Se eu tenho uma prova, se eu vou ministrar uma palavra, eu ensinei muito isso lá para as pessoas que iam ministrar e estar diante de um público, de uma multidão. A gente precisa aprender a controlar essa ansiedade. E na ansiedade gera geralmente situações que nos faz ficar desconfortável, medo, às vezes a boca seca, às vezes a perna treme, vai depender da situação em que estamos e ela se manifesta de uma forma diferente. Eu fiz algumas anotações aqui, até eu chegar na Bíblia, porque hoje a proposta para nós é como controlar a ansiedade. Entenda, se é um mecanismo que Deus colocou no ser humano, então Deus deu uma ferramenta e nos habilita para usá-la. O problema é que muitas das ferramentas que alguém tem e por não saber usar, acaba tendo problemas. E a ansiedade é uma delas. A ansiedade natural é uma coisa boa. A ansiedade que foge o natural, aí ela se torna um distúrbio ou uma fobia. E quando se torna um distúrbio, aí é preocupante porque alguém acaba fazendo aquilo que não é para fazer. Fazendo uma pesquisa, eu descobri algo que me chamou muita atenção. A Organização Mundial de Saúde diz que existe 264 milhões de pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade. 264 milhões de pessoas que ainda não aprenderam a controlar a sua ansiedade. Você já ficou ansioso alguma vez? Quem não, né? E eu pude perceber que se eu ponho óculos eu não enxergo. Oh, Jesus, me ajuda aí, essa idade é benção. A ansiedade é uma coisa bem legal, no normal. Porque eu pude ver e parei para pensar sobre isso. Nós conseguimos chegar mais longe quando a ansiedade vem. Por quê? Porque ela me faz estudar, se eu tenho um desafio de estudo, ela me faz preparar, ela me faz me organizar, ela faz eu rever alguns conceitos. E quando a minha alma está ansiosa, ela emite alguns sinais. Esses sinais, os psicólogos chamam de sintomas, e esses sinais são bem interessantes. Às vezes, eu tenho vontade de comer, mas não sei o que é. Um sinal de ansiedade. Às vezes alguém vai lá e abre a geladeira e fica procurando alguma coisa e não acha nada. Sinal de ansiedade. Às vezes alguém chega na hora de comer, não tem fome, passou a fome, sinal de ansiedade. Alguns roem a unha com sinal de ansiedade. Outros têm uma mudança de humor, vai de 0 a 100 em segundos. Alguns têm insônia, outros têm dificuldade em concentração, outros geram medo, desequilíbrio mental. Então isso vai e são sinais que mostram que alguém está ansioso. O que nós precisamos entender é, quando esses sinais vêm, eu preciso entender que é hora de eu reavaliar. Se a minha alma começou a dar sinais de ansiedade, eu preciso rever alguns conceitos. Eu preciso parar. Por exemplo, se eu estou em um conflito com alguém, esse conflito gerou em mim algum tipo de ansiedade. Eu preciso resolver o conflito para eu voltar em um estado normal. Se eu ouvir uma palavra que me machucou, que me feriu, vai gerar em mim ansiedade. Se eu não aprender a controlar ou resolver aquilo, eu terei problemas, porque essa ansiedade pode se potencializar e virar um distúrbio. E aí é que nós, crentes em Cristo Jesus, contamos com a participação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos ajuda nisso.
O Espírito Santo é quem nos dá o equilíbrio. E eu pude ver lá no fruto do Espírito que tem algo que é só para crente. Aleluia, louvado seja Deus. Que é o domínio próprio. Eu aprender a controlar as minhas emoções. Isso é um desafio. Isso é um desafio porque estamos em constantes mudanças. Isso é um desafio porque muitas vezes nós agimos no desconhecido. Ou lidamos com aquilo que não dominamos. E se estamos nessa situação, a nossa alma vai ficar ansiosa, não tem jeito. Agora, como eu disse, se a ansiedade me produz ou me faz rever, ela é boa. Agora, se a ansiedade, olha que coisa, o que não pode acontecer é perder o controle e a duração deste mecanismo, fazendo com que o imaginário domine o estado real da situação. O que acontece muitas vezes é que alguém cria na sua mente uma situação muito além daquilo que está acontecendo. E aí é o problema. E aí é que a ansiedade se potencializou. E se a ansiedade se potencializa, o imaginário sobressai o real. Aí, como diz um adágio popular, alguém faz uma tempestade em um copo d'água. E isso é comum para quem sofre dessa situação. Isso é comum para quem vive essa situação. Quando nós vamos tratar sobre ela, nós começamos a pensar sobre essa situação. É tão difícil falar quando eu só preciso entrar na Bíblia para eu dominar. Precisamos entender que existem fatores de risco que podem levar a ansiedade a virar um transtorno, que são chamados de ataques ou crises de ansiedade. Precisamos entender e aprender a lidar com isso. A Bíblia cita muitas pessoas que tiveram problemas com a ansiedade e os resultados no texto bíblico se dividem em dois grupos. Aqueles que falaram com Deus e confiaram no Senhor. E aqueles que tomaram as suas decisões e falharam. Então, quando eu pego a questão bíblica, e aqui eu fico confortável, nessa questão de ansiedade, eu vejo várias pessoas que tiveram momentos de crise e se comportaram diferente. Tiveram momentos de ataques de ansiedade, de crise de ansiedade, e buscaram a Deus, e os que buscaram a Deus tiveram um resultado, os que não buscaram a Deus tiveram outro resultado. E olha que coisa interessante, deixa eu criar uma situação aqui. Quando eu pego a vida de Elias, por exemplo, um grande homem de Deus, o texto diz que ele procura ou é desafiado pelo rei, e ele libera uma palavra profética, uma palavra que Deus não havia ele falar, mas ele falou, porque quando ele diz ao rei, olha rei, não vai chover por 3 anos, senão, enquanto eu não falar, enquanto eu não disser chove, não vai chover, por causa do pecado que está em Israel. E o texto diz que ele vai buscar o Senhor. E quando ele está na presença de Deus, Deus diz para ele, olha, se esconde no ribeiro de Querite. Eu vou alimentar você, eu vou guardar você. Fique lá, eu vou mandar o corvo, eu vou te sustentar com a água. O texto diz que ele ficou um bom tempo lá, até que o rio secou. Quando o rio secou, os corvos não trouxeram mais. Ele buscou a Deus novamente. Deus disse, agora vai para Moabe. Eu vou levantar alguém lá. Ele chega lá, uma viúva sustenta ele. Chega o momento de Deus trazer sobre a terra a chuva. E ele vai diante do rei, sem medo nenhum. Enfrenta o rei. Chama os 450 profetas de Baal, mas os 400 de Azera, 850 homens. Ele vai para um desafio no Monte Carmelo, aonde era considerado o monte do Deus Baal. E ele chega lá e lança um desafio, mata esse boi aí, corta no meio. Eu vou orar e vocês também, vocês oram e vai pedir para que Baal derrame fogo. Se Baal derramar fogo, ele é Deus. Se Jeová, se o Eterno, se Yahvé derruba fogo, então ele é Deus.
A Bíblia diz que pela manhã esses 850 homens oram, buscam, gritam, se retalham, fazem tantas coisas e nada acontece. Quando chega no período da tarde, Elias vai. Em 19 palavras, Deus manda fogo. E só para que não haja nenhum tipo de dúvida, antes do fogo eles enchem de água aí, abre ali um reguinho aí do lado aí, joga a água até encher. E a Bíblia diz que o fogo de Deus consumiu o altar, consumiu a lenha, consumiu tudo, secou toda a água. Olha que homem corajoso. No outro dia ele recebe um bilhete da esposa do rei, dizendo: como você matou os meus profetas, amanhã eu também te matarei. Essa informação trouxe a Elias uma crise de ansiedade. Elias ficou ansioso por causa disso. O texto diz que Elias foge. Elias vai anda vários dias. Quando chega no monte, na caverna, diz o texto, ele busca Deus. E o que me chama a atenção é que lá no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, o texto diz no verso 9, que ele entrou numa caverna, passou a noite. Deus foi até ele e fez a ele uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Isso não era para ele estar ali. Aí se você dá sequência no capítulo 19, lá no verso 14, o texto diz novamente: o que você está fazendo aqui? Ele estava ansioso, ele estava em crise. O texto diz que Deus manda um anjo até ele. Esse anjo leva a ele uma botija de água, leva a ele um pão quentinho. Ele come, ele bebe, mas a ansiedade é tão grande que ele volta a dormir de novo. O texto diz que o anjo acorda ele novamente, e ele come e bebe de novo. E aquela comida, ele anda 40 dias e 40 noites, até a presença de Deus. E quando chega na presença de Deus, Deus dá a ele uma palavra que talvez eu não gostaria de receber. Deus diz para ele: ei, volta de onde você veio. Em outras palavras, não era para você estar aqui. Volta. Você vai ungir um novo rei. Você vai ungir um novo comandante do exército. E você vai ungir um novo profeta no seu lugar. O que nós precisamos entender é que quando a crise vem, é porque não demos ouvidos ou não percebemos os sinais que antecederam essa crise. Esses sinais são importantes. Todas as vezes que você sair da zona de conforto, a sua alma vai dar sinais. Vai faltar sono às vezes. Vai faltar fome às vezes. Nós vamos entender que não estamos no natural. Quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. E este é o momento de fazer o que o texto nos sugeriu de Pedro: levar ao Senhor a nossa ansiedade, fazer conhecida ela. E aí gera alguns conflitos, porque alguns de nós temos dificuldade na oração, porque ainda não entendemos que cristianismo é relacionamento. Ainda não conseguimos compreender que Deus quer conversar conosco, não quer apenas uma lista daquilo que necessitamos e alguns agradecimentos para não ficar chato. Quando o texto sugere, quando Pedro está dizendo à igreja: ei, quando você estiver ansioso, busque a minha presença. Quando Jesus disse isso: olha, quando você ficar ansioso pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir, se qualquer coisa gerar ansiedade em você, busque o Senhor. Mas busque antes de tomar uma atitude.
Não tome uma atitude primeiro e depois busca. Porque Elias, a primeira coisa que ele fez foi fugir. E cá entre nós, não é isso que acontece? Quando a gente está meio ansioso, não dá nem vontade de levantar. Dá vontade de ficar dentro de casa. Dá vontade de ficar no quarto. Não dá vontade de conversar com alguém, não dá vontade de falar com ninguém, receber ninguém. Eu preciso aprender a controlar esses negócios. Eu preciso ter alguém que eu consiga falar, que eu consiga desabafar. Eu preciso ter alguém para conversar comigo. Porque a ansiedade gera um estado depressivo. E eu fui estudar uma vez, com a luz da ciência, sobre esse negócio de depressão. E eu achei fantástico. Os nossos cérebros, né? Jesus dos crentes. Dá uma voz de comando, sistema nervoso. O outro capta a voz de comando e executa com o corpo. Aí quando eu estou meio depressivo, esse negócio não funciona direito. Vem a voz de comando, mas o corpo não consegue reagir. Aí fica aquela voz de comando repetindo. E aquilo vai gerando uma angústia dentro da alma. Aí a melhor coisa a fazer é o quê? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Olha que interessante. Eu comecei a ver, analisa comigo aqui um outro caso. A mulher de Jó. Já ouviu falar dela? Lembra da história? O texto diz que Jó perdeu tudo que tinha na questão financeira. O texto diz que naquele mesmo dia os seus filhos, 10 filhos morreram. O texto diz que encerrou o dia e ele diz assim, olha, se eu sair nu do ventre de mamãe, vou voltar nu para a eternidade. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não pecou. No outro dia, Satanás toca na carne dele e ele pega uma enfermidade terrível. A angústia é tão forte que afetou quem estava à volta. E quem estava à volta? A mulher dele. Tanto que você pega esse texto lá de Jó, capítulo 2, verso 9 e o 10, parece que não tem sentido. Porque a mulher dele chega para ele e diz o seguinte, olha que diz o texto lá. Então a mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, fala tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aqui está uma fala dela fora de todo o contexto da realidade. Isso mostra uma crise. E aqui eu aprendo uma coisa. Quando eu estiver em crise de ansiedade, eu não estou bom para dar conselhos. Eu não estou apto para isso. Se eu não tenho uma situação bem resolvida, como é que eu vou ensinar ela? Eu descobri uma coisa bem interessante na igreja. A nossa vida é feita de vários setores. Setor familiar, social, financeiro, particular, emocional. E não dá para estar 100% em tudo. Não tem como. Às vezes a gente está bom numa área e não está legal na outra. Às vezes a gente melhora em uma e na outra tem dificuldade. Aí eu descobri que na igreja, quando eu estou bom em uma área, eu estou apto para ensinar alguém. Agora, se eu não estou bom na outra área, eu estou apto para aprender com alguém. E aí entra o papel. E aí eu consigo entender o porquê que Deus disse para congregarmos. Aí eu consigo entender que não existe bons senão Deus, segundo as próprias palavras de Jesus. Aí eu consigo entender que nós todos podemos ser útil na vida de alguém. Outra coisa aqui que eu queria que você avaliasse comigo, que é bem interessante. Judas Iscariotes, já ouviu falar desse homem? Desse cabra?
Olha o que diz o texto lá em Mateus 27, verso 3 e 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando-se para o templo as moedas, retirou-se e foi se enforcar. Olha que situação. O texto diz que ele, e a história fala um pouco sobre esse camarada, um camarada com equilíbrio mental acima da média. Se for fazer uma avaliação clínica dos 12, ele era o único que estaria apto para seguir Jesus. Mas chegou no momento difícil, chegou no momento de crise. Ele viu várias vezes Jesus saindo do meio da multidão. Agora, sendo ele o tesoureiro do grupo, estando ele em uma situação financeira difícil, ele faz uma proposta para os sacerdotes. Só que ele tinha certeza que Jesus ia sair. Só que ele tinha certeza que da mesma forma que Jesus se livrou das outras, ele se livraria. E agora ele olha para Jesus e Jesus foi preso. Ele olha para Jesus e Jesus não escapou. E o texto que lemos diz que ele se arrependeu. Só que buscou a pessoa errada. Ele foi aos sacerdotes. E os sacerdotes não se importaram. Ah, está aqui o dinheiro de volta. Nós não queremos isso. Nós queríamos ele e já temos ele. E ele tomou uma decisão que prejudicou toda a sua vida e toda a sua história. E até hoje, outro dia eu conversando com alguém, ele disse: rapaz, eu não sabia, mas eu descobri que Judas Iscariotes não pode ser registrado como o nome de alguém aqui. Eu disse: uai, e não pode não? Não. Eu disse: lascou para o Judas então. Por quê? Um ato. Judas não se resume a isso. Quando se fala desse homem, alguém fala aquele que traiu, mas a vida dele não se resume só nessa traição. Ele foi alguém que caminhou com Jesus, ele foi alguém que evangelizou com Jesus. Ele foi alguém que expulsou demônios. Ele foi alguém que saiu para evangelizar, ele foi alguém que estava junto de 70. Só que ele encerra a sua vida, encerra a sua história, por não conseguir controlar algo que estava dentro dele. E quantas pessoas fazem isso hoje? Quantas pessoas não entendem que existe uma eternidade, que isso aqui não é o fim de tudo. Alguém acha que se colocar um ponto final aqui, pronto, resolve tudo. Não resolve. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Isso é, não tem mais como consertar aquilo que eu fiz aqui. Agora a minha vida está em Cristo Jesus. Se a minha vida está em Cristo Jesus, então eu preciso aprender a confiar nele. Porque ele tem o controle de todas as coisas. E uma coisa é eu entrar na eternidade, outra coisa é eu me lançar na eternidade. Por uma falta de controle emocional. Ele acabou fazendo algo que gerou sérios problemas para a sua vida e para a sua eternidade. E eu fiquei muito preocupado com isso. Eu falei: Deus, quantas pessoas no nosso meio são tentadas. Porque alguém diz que depressão, na verdade, nem sempre tem a ver com a questão de demônio. A depressão vem quando a alma enferma.
E os sinais de enfermidade são ansiedade. Quando a minha alma está enferma, eu preciso me revestir para que não haja brechas, para que não haja opressão. Porque quando há opressão, aí alguém parte para essa situação. E aí o Senhor me fez entender uma coisa. Já ouviram falar de Pedro? Pedro cometeu praticamente o mesmo erro, se não mais do que o de Judas. Quando Jesus foi Pedro, João tinha intimidade com o ministério sacerdotal. João foi lá para a casa de Caifás, aonde Jesus foi levado. Pedro foi junto. Pedro ficou lá no meio, com medo de tudo, de todos. E o texto diz que ele conversando, alguém olha e diz: rapaz, tu não é um deles? A tua fala é igual. Ele diz: não, sou não, conheço ele não. Aí agora ele vai, fica perto da fogueira. Quando está perto da fogueira, alguém olha e diz: rapaz, tu é um deles. Tu parece com ele. Ele diz: não, sou eu não. E ele começa a ficar com medo, porque alguém percebe quem ele era. Oh, glória! E aí ele vai para sair. Quando ele está para sair, alguém olha para ele e diz: rapaz, tu és sim, eu tenho certeza que tu é um deles. E o texto diz que Pedro começa a praguejar Jesus. E no texto diz que ele olha para Jesus enquanto pragueja. E Jesus olha para ele. Aquilo, vixe, vocês já pararam para pensar o trauma que esse camarada pegou de galo? Porque o texto diz que o galo ia cantar e ele ia negar. Vocês já pararam para pensar a hora que esse camarada ouvia o galo cantar, o coração tu? A crise de ansiedade vinha. A Bíblia diz que Jesus foi condenado e morto. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Maria e Marta foram até o sepulcro bem cedinho, antes do sol levantar. Quando chega lá, a pedra está removida. Quando chega lá, tem um anjo em cima da pedra. Quando chega lá, o anjo fala com ela: ei, quem que você procura? Por que procura aquele que vive no meio dos mortos? Volta lá, fala para eles. Agora, Maria está saindo. Quando chega no jardim, Jesus aparece. Dá uma voz de comando para ela, diz: olha, vai lá, fala para eles voltarem para o ponto de partida, lá para Galileia, da onde que a gente começou. Porque eu vou me encontrar com eles lá. E o texto diz que ela chega até o cenáculo, fala com eles. Pedro e João saem correndo até o túmulo. E quando chega lá, não vê anjo, não vê Jesus, não vê nada. Leva-se em consideração que naquela época a palavra de uma mulher não valia muita coisa. Então eles começam a questionar, porque foi para uma mulher que Jesus apareceu primeiro. E agora retorna os dois. João talvez aborrecido, questionando se era verdade ou não aquilo que Maria tinha dito. Mas Pedro talvez começa a julgar a si mesmo. Ele não apareceu para mim porque eu neguei. E aí começou a vir aquela crise de ansiedade nele. E quando a crise vem, traz um monte de coisa. Traz medo, traz tristeza, traz arrependimentos. E a Bíblia diz que quando ele chega ao cenáculo, e ele viu que Jesus não tinha aparecido, ele disse para os discípulos: eu estou indo embora, vou voltar a pescar. Em outras palavras, vou abandonar tudo. Vou deixar esse negócio de servir Jesus. Porque a crise tomou conta dele. E o texto diz que ele volta a pescar. E alguns discípulos vão com ele. E quando chegam lá, o texto diz que eles passam a noite toda pescando. E nada apanha.
Quando chega no outro dia de manhã, eles olham para a praia, estão decepcionados. Pedro, talvez, mais ainda, olha para a praia, vê alguém lá, e esse alguém dá um grito: ei, pegaram alguma coisa? Eles disseram: não. Então jogue a rede para o lado direito. Todo capixaba, toda pessoa que mora no litoral e vivia da pesca sabia que não tinha como lançar a rede para o lado direito, porque a estrutura do barco era feita de uma forma aonde só ia para o esquerdo, deveria virar o barco e não lançar para o outro lado. Então eles sabiam que o único que era, entre aspas, malucos diferente para dizer isso era Jesus, porque Jesus já tinha feito isso no começo. E agora eles lançam a rede, e o texto diz que sai uma grande panha, 153 grandes peixes. E eles tiram, pedem ajuda para os outros. Aí o que me chama a atenção foi que Pedro olhou para tudo aquela fartura, e aquilo não agradou o seu coração. Ele pulou na água e saiu nadando até a beira da água, até a beira da praia. Quando chega lá na praia, tem uma botija de água fresca, tem um peixe lá assadinho. Jesus diz: come, deixa os outros chegarem, comem todos. Depois de comerem, Jesus chama Pedro de lado e diz a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse: é claro, Senhor, que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse: é certo que eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez Jesus fala com ele: Pedro, tu me amas, Pedro? Talvez ele demorou um pouco mais para responder, mas ele disse: tu sabes que eu te amo. Fica de pé comigo. A hora já passou. Neste texto nós vemos Jesus curar a ansiedade de Pedro. Nesse texto nós vemos Jesus trabalhar no íntimo, na alma dele. Aí eu preciso direcionar para você como você tem lidado com as suas ansiedades. Qual mecanismo você tem usado? Fugido, como fez Elias? Porque eu olho para a Bíblia e eu vejo que fugir não é a melhor solução. Eu lembro que antes de conhecer Jesus, com 16 anos eu já conhecia 5 estados brasileiros. Porque quando eu começava uma coisa, não dava certo, eu disse: é o lugar, vou para outro. Ia. É o lugar, vou para outro, e vou para outro, e vou para outro. Até o dia que eu descobri: o problema não é o lugar, o problema sou eu. Então se sou eu, vamos resolver. Fugir não é uma alternativa. Tomar uma decisão para encerrar tudo também não é uma alternativa. Porque tem coisas que não dependem de nós, depende de Deus. Então eu preciso aprender a confiar no Senhor. Eu preciso aprender a colocar as minhas ansiedades na mão do Senhor. O próprio Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Jesus que está convidando, não sou eu. É aquele que conhece a sua estrutura. É aquele que conhece você por dentro e conhece você por fora. Olhando para a Bíblia, eu descobri que o Espírito Santo, olha que coisa, ele é o intercessor. A Bíblia diz que ele intercede por nós a Deus, até com gemidos inexprimíveis. Já parou para entender que processo é esse?
Olha aqui, eu estou aqui orando, falando, chorando, resmungando, culpando alguém. O Espírito Santo está dizendo, na verdade não é isso que ele quer dizer. Na verdade, Deus, o problema dele é outro. O problema é aqui, 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 aqui. O Senhor precisa tratar nisso, 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 nisso. Porque Deus conhece você. Deus conhece a sua alma. Deus conhece as suas limitações. Deus conhece, Deus nos conhece. E eu louvo ao Senhor por isso, porque Ele nos conhece. Se Ele nos conhece, não precisamos nos esconder. Eu descobri que o Espírito Santo é aquele que consola nos meus momentos difíceis. A Bíblia diz que Ele nos ajuda. A Bíblia diz que Ele é o provedor. A Bíblia diz que Ele é um socorro presente na hora da angústia. Deixa eu contar uma experiência para você. No começo da minha fé, antes de aceitar Jesus, eu tentei o suicídio algumas vezes, não deu certo. Depois que entreguei minha vida a Jesus, me deu uma crise muito grande. E eu fui para o meu quarto. E ali eu chorei, mas chorei. E disse, Deus, para mim não tem jeito. E aquele choro, de repente eu coloquei uma música lá, um hino para cantar. E aquela música foi mexendo comigo. Foi dando um negócio dentro da alma. Aquela angústia foi passando. De repente vem um gozo. E o Espírito Santo me disse, eu sou a vida e não a morte. Eu gero vida, aleluias. Oh Deus, todas as vezes que as coisas começam a ficar complicadas, eu me lembro dessa situação. Para onde eu vou? Para o meu quarto. Para onde eu vou? Para a oração. Porque quando clamamos ao Senhor, o texto diz, clame a mim e eu vou te responder. Eu vou te mostrar aquilo que você não está vendo. Eu vou falar com você aquilo que você não está entendendo. Então a melhor coisa é buscar ao Senhor. A melhor coisa é quando eu não consigo identificar os sinais que a minha alma está dando de perigo. E quando vem uma crise, busca o Senhor, porque Ele é o socorro. E Ele muda a história. Feche os seus olhos aí, ora comigo nessa noite. Aleluias. Espírito de Deus, nós adentramos, papai, na Tua presença, porque entendemos, Deus, que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. A palavra diz, ó Deus, que ainda antes que houvesse palavra em nossos lábios, Tu já sabe. A Tua palavra deixa bem claro, Deus, que o Senhor é aquele que esquadrilha o nosso coração e conhece as intenções de nossa alma, as fraquezas que há nela, as deficiências que há nela, as fragilidades que há nela. Por isso, Deus, nesta noite eu faço uso das palavras de Paulo. Nos fortaleça em Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Pai querido, que nós possamos ser renovados na Tua presença, que nós possamos aprender a lidar, ó Pai, com esta ferramenta, que nós possamos, ó Deus, em todo o tempo glorificar o Teu nome e confiar em Ti, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é aquele que sara a alma. O Senhor é aquele que sara o corpo. O Senhor é aquele que faz, aleluia, do morto ressuscitar, pois o Senhor é a vida. Por isso nós Te adoramos. Por isso, ó Senhor, nós reverenciamos a Ti. Ó Pai querido, que nesta noite, aquele que adentrou aqui com a alma batida, que o Senhor venha fortalecer. Aquele que está com dificuldade de lidar com as suas emoções,
orações. Espírito Santo, nós o convidamos para o Senhor participar dela, para o Senhor gerenciar, ó Pai, aleluia, a nossa alma. Nos ajuda a se alegrar em Ti, nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a caminhar junto de Ti, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, viver em abundância como prometeu Jesus, para que nós possamos, ó Pai, aleluia, regozijar em Ti, se alegrar em Ti, entendendo que o Senhor é Deus. Pai, nós oramos e ministramos sobre a Tua igreja a Tua bênção, e se você acredita nisso, dê um glória a Deus aí, um amém, aleluia, oh glória, amém, meu Deus, estenda aí as suas mãos, porque olha aí, se você tem um Deus olha isso, que cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele não esquece. Ele sabe de tudo Glória. que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Seja ministrado aí agora. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você acredita nisso? Estenda as suas mãos aí. Estenda. Pode continuar. Aleluia. Tem muita gente que te ama. Ouça o que Deus está dizendo para ti. Deus mandou te dizer Ouça aí. que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Senhor, coloca na mão do teu filho, na mão da tua filha, aquilo que só o Senhor sabe, só o Senhor e ele, só o Senhor e ela sabe. Espírito de Deus, eu sei, bem sei que o Senhor cuida de nós. Por isso, Pai, alegra a alma do teu filho, alegra a alma da tua filha. Gera, Senhor, confiança. Gera, papai, pois só o Senhor tem acesso a este coração, porque só o Senhor pode mudar essa situação. E nós ministramos sobre a tua vida a bênção e a graça do Senhor. Aleluia. Fecha sua mão aí, glorifica a Deus nessa noite. Amém. Deus mandou te falar que tudo vai passar.